Eu saúdo a Igreja Batista Renascer e a todos aqueles que tiverem acesso a esse vídeo na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que o Espírito Santo possa ministrar ao seu coração, que essa palavra venha achar espaço na sua vida e você seja abençoado com ela. Eu gostaria de compartilhar com você uma passagem bíblica que está lá em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Você pode acompanhar comigo? Eu espero que você abra aí a sua Bíblia. Mateus, capítulo 6, e a partir do versículo 25. Veja que passagem maravilhosa. Jesus falou assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Graças a Deus. Oremos. Deus bendito, eu te agradeço por esse dia que o Senhor nos concedeu, pela tua graça derramada sobre as nossas vidas, por toda a provisão do Senhor para a tua igreja espalhada pelo mundo e para tantos outros que estão por aí. Eu te agradeço, Senhor, por Jesus Cristo e pelo teu Espírito que habita em nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Existe algo que é terrivelmente capaz de adoecer as nossas almas, ferir a nossa mente e fazer com que percamos a perspectiva da vida, percamos a alegria, capaz de tirar o sossego do ser humano. Essa coisa se chama ansiedade, preocupação desmedida,
E eu sei que nesses dias em que nós estamos vivendo, com essa pandemia do coronavírus, existem muitas pessoas que estão preocupadas com o que pode acontecer. Sem contar o fato de que já é o número já é muito grande de pessoas que são ansiosas no nosso país. A gente vê nas mídias, na televisão, muitos profissionais se pronunciando sobre o atual momento, inclusive psiquiatras, psicólogos, sobre como nós devemos nos comportar diante dessa crise. O governo sinalizando recessão econômica e eu imagino que realmente há muitas pessoas que estão preocupadas com o atual momento. Mas não se trata de uma preocupação dentro da sua normalidade. Se trata de uma preocupação desmedida, de uma preocupação que mexe com a alma humana e lhe tira o sossego. E olhando para esse texto, na palavra, Jesus, ele, na sua convivência com a multidão e também com seus discípulos, ele observou que havia muitas pessoas preocupadas excessivamente, pessoas deprimidas, ansiosas. E foi nesse contexto que ele deu essa palavra. Com certeza, Jesus observou que havia pessoas doentes, pessoas famintas, pessoas sem moradia e pessoas cujas vidas não tinham a paz. E, enfim, foi nesse contexto que Jesus dirigiu essa palavra. Observe o que ele fala aí no versículo 25. Ele diz assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Sim, muitas pessoas estão preocupadas com o que elas vão comer. Elas estão preocupadas se haverá um desabastecimento, se faltará comida nos supermercados. E Jesus, ele está falando aqui nesse versículo que realmente não devemos estar preocupados, não devemos estar ansiosos de coisa alguma. Porque realmente não vale a pena essa preocupação desmedida. E no versículo 26, ele diz, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Veja, meu irmão, que mensagem valiosa. Jesus chamou a atenção das pessoas para as aves que estão aí voando no céu. Elas não semeiam, elas não colhem. Contudo, quem as alimenta? Quem cuida delas? O Senhor, o Pai Celeste, as sustenta. E Jesus está falando aqui que você é valioso e você vale muito mais do que as aves. Muito mais. Não é maravilhoso esse ensino? Você é importante
para Ele. E olha o que ele fala aí no versículo 27. Ele diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quer dizer, a ansiedade, ela não leva a lugar nenhum. Não vale a pena você estar desmedidamente preocupado, ansioso, como as coisas vão acontecer, como as coisas podem acontecer, o que virá. Porque simplesmente existem coisas das quais nós não temos o controle. Você entende? Nós não temos o controle. Então não adianta se preocupar. Na verdade, esse é um momento oportuno para que nós desenvolvamos a nossa fé e coloquemos a nossa fé no Senhor, confiando no seu cuidado, confiando na sua provisão, porque Ele promete na sua palavra. Ele diz até que o Senhor trabalha para aqueles que nele confiam. Então veja, não adianta, não vale a pena mesmo se preocupar, porque isso não vai trazer solução. Então veja o que ele está falando aqui no versículo 31. Não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Percebe? Não vos inquieteis. Eu vi pessoas brigando em supermercado por causa de alimento, por causa de álcool gel, por causa de máscaras. Ele está dizendo, não vos inquieteis, dizendo que comeremos. Então, Deus nos desafia a confiarmos nele. Porque Ele é um Deus provedor, Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura, Jeová Jireh, o Deus provedor. Então, não fique inquieto diante dessa atual situação. No versículo 32, ele está falando assim, as pessoas do mundo, os gentios, é que procuram todas estas coisas. Mas olha que ensino maravilhoso. O vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Que maravilha. Deus, Ele sabe da sua necessidade. Ele sabe. Ele sabe das suas necessidades. Ele é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Mas você deve estar se perguntando, por que Deus é tudo isso? E essa realidade não se modifica? E aquilo que eu estou pedindo não se concretiza? Meu amigo, meu irmão, Jesus ele responde aqui na sua palavra, quando ele diz assim, homens de pequena fé. O reino de Deus, ele responde à fé daqueles que a exercem, daqueles que confiam. O reino de Deus se move por essa moeda, a fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar
a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que se torna o recompensador daqueles que o buscam. Se você buscar de coração sincero o Senhor, você vai encontrar. Você tem que crer, deve crer, que Deus é o recompensador daqueles que o buscam de verdade. Tá certo? Agora, Jesus, ele exorta aqui os seus ouvintes sobre a fé, que era tão pequena. Homens de pequena fé. Lembra que Jesus disse? Se tiveres fé, do tamanho de um grão de mostarda, irás a este monte, sai daqui para ali, e ele sairá. Então, esse é um momento muito oportuno para que cresçamos na fé. Nós podemos crescer na fé. E não estou dizendo que você não tenha fé, você tem fé. Mas você precisa crescer em fé. Agora, Jesus ele nos fala aqui, no versículo 33, tão conhecido de todos vocês. Ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Percebe? O que ele está nos mandando buscar, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. O reino de Deus é tudo de bom para nós. O reino de Deus é tudo de bom para nós. Por isso que Jesus ensinou os discípulos a orarem e dizer assim, quando vocês orarem, vocês chamem Deus de Pai e digam, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Porque o reino de Deus é tudo de bom, de perfeito. E se nós buscarmos o reino de Deus e também a sua justiça revelada em Jesus Cristo, ele certamente vai acrescentar aquilo que realmente nós precisamos. Então veja como Jesus nos desafia a vivermos, tá certo? Pela fé. Como ele nos desafia a buscarmos o seu reino e a sua justiça. Então, nesse momento de turbulência que nós estamos, e todos nós estamos, é como se fosse, todos nós estivéssemos dentro do mesmo navio. E então, nós precisamos agir, tomar algumas atitudes. E essas atitudes, elas vão determinar o nosso sucesso. Essas nossas escolhas, elas precisam ser bem pensadas e corretas. E uma delas é esta, né? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E você nota que na velocidade em que nós vivemos, as pessoas elas têm esquecido da coisa mais importante. Elas se preocupam com o seu trabalho, elas se preocupam com o lazer, elas estão preocupadas em ganhar dinheiro. E elas deixam para o último lugar a sua família.
Elas deixam em último lugar Deus, os valores espirituais. E sabe por que elas deixam em último lugar? Porque elas dizem que não podem parar. Algumas dizem assim: quem é que vai pagar as minhas contas? E o que está acontecendo nesse momento? As pessoas foram obrigadas a parar, a ficar em casa de quarentena. Esse é um tempo precioso para reflexão, sabia? É um tempo precioso. E é um tempo que Deus está te dando para você buscar a sua presença, a sua face. Para que você converse com Deus de todo o coração. Compartilhe a sua ansiedade. Compartilhe o seu estado atual de vida. Sabe, Jesus, ele disse assim, deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Mas talvez seu coração esteja com medo, atemorizado. Então, compartilha, fala com o Senhor, desenvolve um relacionamento com Ele e você verá que tudo vai se modificar e que Deus vai operar na sua vida. Tá certo? Porque Ele promete. Ele promete ouvir aqueles que buscam com sinceridade. Mas não esconda os seus temores, porque Deus, Ele conhece sua vida, Ele sabe de tudo. Confesse os seus pecados. Isso é muito importante para que coisas boas comecem a acontecer na sua vida. E eu espero sinceramente que este seja um momento, esteja sendo um momento para você de reflexão. Busque o Senhor. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Veja o que ele está dizendo. Buscai o Senhor. Não adianta buscar santo daquilo outro. É o Senhor que nós devemos buscar. Porque Ele é nosso Pai, Ele é o nosso Criador. E Deus, Ele sabe de tudo que se passa. Ele sabe, Ele conhece a tua alma, as tuas preocupações, as tuas inquietações. Mas o que aqui a palavra de Deus nos ensina, aqui em conexão com essa passagem de Mateus, no livro, na Epístola de Paulo aos Filipenses. Olha o que ele diz aqui. No versículo 4, capítulo 4, versículo 4, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas você pode dizer, mas pastor, como é que eu posso me alegrar numa situação dessa? Quando Paulo escreve esta carta, ele está preso. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Ele diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. E não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Percebe? Ele está dizendo: não ande ansioso. E em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica e com ações de graça. Quer dizer, é importante que no atual momento nossos corações estejam cheios de gratidão,
por aquilo que Deus está fazendo, por aquilo que Deus já fez em nossas vidas e pelo que Ele ainda fará. Isso é importante. E como consequência disto, ele fala: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, o que precisa, algo precisa ser guardado. E o que precisa ser guardado é o seu coração, é a sua mente. Porque se o seu coração e a sua mente não for guardado, se ele se encher de ansiedade e preocupação, então tudo piora. Não vai resolver nada. Então, a palavra de Deus diz, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais ele fará. Isso é uma decisão pessoal. Eu não posso fazer isso por você. E você saberá quando você entregar de verdade. Há uma evidência. Sabe qual é a evidência? É que sua vida, seu coração vai descansar nele. E você receberá dele a sua alegria. E essa alegria, ela vai fortalecê-lo, vai capacitá-lo nessa caminhada, nesse vale que todos nós precisamos passar. Jesus diz: não se turbe, não se atemorize o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Mas ele diz também que o Consolador, o Espírito Santo, o qual o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então aí, na tua casa, pega a tua Bíblia e vai meditar nela. E Deus com certeza falará contigo. Não ouça o conselho dos ímpios. Medita na lei do Senhor, na palavra de Deus, de dia e de noite. E você será uma pessoa feliz e abençoada. Que Deus abençoe você com essa palavra. Em nome de Jesus.